Salve, salve, bem-vindo ao terceiro episódio aí do Trade Talks, acredite quem quiser. Eu sou o Doni Vieira, diretor de criação aqui da agência. Hoje temos três grandes convidados aqui, o Groff aí não foi convidado, mas enfim, na próxima, por falta de espaço, mas na próxima ele vai aparecer de novo. Estamos aqui hoje com o Pérez, cientista político, Gil Genes na minha frente aqui, nosso colega e publicitário, e o Paulo Borges, que é advogado. O papo de hoje, a gente ficou pensando o que a gente ia falar, mas assim, veio da ideia e da brincadeira aí brincadeira não, do assunto do momento, todo mundo está falando da inteligência artificial. E aí eu queria colocar já de cara uma pergunta aí para o Pérez, sem combinar nem nada. O que é mais perigoso, Pérez? A inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial ou a continuidade da ignorância natural? Não, você sabe que a inteligência artificial, a gente tem duas maneiras de usar ela, né? Então você tem como um oráculo e como copiloto. A maioria das pessoas tem usado ela como oráculo, como a gente usa o Google. Então você vai lá, busca quanto que deu o jogo do Flamengo e você começa a querer que ela tenha um acesso a uma qualidade específica. Mas como ela é treinada até 2021, ela acaba entrando em gerar conteúdo que não existe. Ela chuta. Deixa eu te acordar, mas isso no ChatGPT, até 21, isso, né? Isso. Outras ferramentas já estão... Isso, até o próprio ChatGPT com plugin, com o GPT-4, também já consegue acessar coisas mais novas. Mas voltando de como as pessoas utilizam, se você não utiliza a ferramenta de forma responsável, acaba, como você falou, a ignorância utilizando a inteligência artificial acaba sendo uma ignorância artificial. Que é pior, né? Que é pior. Então ela trata aquilo como verdade, mas na verdade é uma fonte duvidosa, como a gente tinha antigamente o Wikipédia, que qualquer um poderia colocar ali dentro o conteúdo que quisesse e, enfim. Era dado como verdade. Agora, se você utiliza a ferramenta como copiloto, então, por exemplo, eu tenho uma base de dados no Excel gigantesco com 20 mil linhas, eu preciso limpar ele. Usando o caso de prefeitos do Brasil. Eu tenho 20 mil candidatos e tal, das 5 mil cidades, eu preciso pegar só os prefeitos eleitos. Eu posso chegar no ChatGPT e falar, faça um código para mim em Python ou qualquer coisa do tipo, e limpe essa base, baseado em tal coluna, em tal valor. Se eu descrevo isso e atuo lado a lado, eu entendendo o que eu tenho de informação e entendendo aonde eu quero chegar, daí sim você começa a otimizar essa ideia de copiloto. Então você otimiza o teu trabalho, mas você não tira o trabalho. Então você não resolve a ignorância também quando ela existe. O que você acha, Paulo? Você acha que assim, essa função de assistente seria uma função mais óbvia, mais querida assim, para a inteligência artificial hoje ou não? Vai dominar o mundo mesmo? Não, eu acredito que em se tratando de profissões, quem tem a intenção de utilizá-la dentro da própria profissão, ela vai ser utilizada assim como copiloto. Não à toa a Microsoft está chamando de Copilot, né? A tecnologia que eles vão incorporar no Office, né? A partir das próximas edições. E tem gente que está com medo, né? Que diz, vai tirar a profissão de um, de outro. Veja, eu entendo que o computador, se a gente fala dentro da contabilidade, por exemplo, ele tirou alguns contadores da profissão, sim. Mas ele serviu de ferramenta também para que outros contadores pudessem processar mais dados em menos tempo. E eu imagino que a utilização saudável da ferramenta vai ser mais ou menos por aí mesmo, né? E a gente vai ter muito problema jurídico ainda, muita gente questionando. Eu ia perguntar, no teu ramo, assim, você acha que já está complicando ou facilitando? Eu acho que está mais facilitando por hora. Vai complicar nos próximos anos, a previsão é essa, porque muita gente vai questionar sem ter uma base jurídica por trás para questionar, né? Mas isso vai acontecer, as dúvidas vão surgir, o judiciário vai ter que suprir as lacunas, o legislativo vai ter que atuar. E conforme forem criando os novos pilares da utilização disso aí, né, utilizando como base aquilo que a gente já tem de legislação aplicado ao que não é, e vou te dar um exemplo, que seria o direito autoral, né? O pintor vai falar, mas usou a minha pintura como referência. Todos os pintores que vierem depois de você que te admiram vão utilizar como referência, porém não vão poder fazer uma cópia.
Eu acredito que esse vai ser essa vai ser a mesma direção que vai se tomar nos julgamentos quando alguém disser que uma pintura gerada pela inteligência artificial tem como base referências. Né? Agora, o que for considerado um plágio vai ser condenado igual. E aí vai ser difícil entender, né? A diferença do caso a caso, o juiz vai aplicar o conhecimento que ele tem de lei e a própria vivência para tentar resolver isso aí. Bom, o Gil é redator de formação como eu aí, e acho que o primeiro impacto, né, no nosso dia a dia aí, pelo menos eu senti isso aí, foi agora o ChatGPT faz texto, você só pede para ele faz qualquer coisa. O que você achou disso aí, bicho? Assim, então, eu acho que qualquer novidade tem um impacto especialmente inicial, assim, a galera fica todo mundo com o pé atrás e eu acho que a tendência com o tempo as pessoas começarem a entender como que funciona e qual a inteligência que tem que ter por trás, né? Um pouco o que você estava falando, quer dizer, não adianta ter a inteligência artificial se a gente não souber fazer a pergunta, né? Se a gente não souber orientar ela. Mas eu acredito que o pessoal, digamos assim, que faz um trabalho mais de base, digamos assim, mais de volume, talvez sinta, porque eu acho que vai talvez suprir essa lacuna, assim, entendeu? Tipo, grandes textos, assim, texto mais grosso, assim, eu acho que vai acabar... Vai ser mais fácil a gente pegar e falar assim, faça esse texto com esse tamanho e ele vai fazer, e daí você dá uma olhada ali... Aqueles tipo textos que ninguém lê, né? Aqueles textos que ninguém lê, né? E o que me preocupa um pouco, assim, falando disso aí, é assim, todo mundo falar, vamos ceifar empregos, vamos tirar, né, o talento das pessoas e vai acabar... um pouco daquilo que eu brinquei ali, da ignorância natural das pessoas, não ignorância pura e simples, mas assim, tudo que é novidade atrai hoje. Então, qualquer que seja a novidade, não sabe se é legal. Então, assim, eu tomo até como exemplo, o Beto aqui, o dono da agência, ele me manda quase diariamente assim, olha que legal, aqui uma ferramenta nova que faz texto. Tá? Olha que legal, uma ferramenta nova que faz música, uma ferramenta nova que faz direção de arte. Que tira ruído de música. Que tira não sei o quê, que tira qualquer coisa. Então, assim, isso, né, o Beto, na cabeça de muita gente, aí no nosso caso específico, de clientes, talvez, provavelmente que não estão muito focados, aí não sabem no dia a dia, aquilo vai parecer que está resolvido. Então, assim, poxa, para que eu preciso de um redator, de uma agência? Porque agora no meu celular aqui, faço uma música, faço, e faz. Ou faço uma imagem, e faz, mas não uma imagem específica. Então, assim, eu acho que essa coisa do tirar o emprego, de substituir, ele está povoando aí o imaginário popular das pessoas, mas eu concordo com o Gil, assim, acho que, e com todos aqui, acho que vira uma espécie de assistente a longo prazo, mas acho que no curto prazo tá mexendo mais do que deveria. Não sei, qual que é a tua opinião? Mas é aquela eterna briga entre a Blockbuster, a Netflix, o correio, o e-mail. Essa coisa... Uber e táxi. Enfim. Mas eu dou um exemplo, por exemplo, do programa Lateral. Lateral, ele não é o ChatGPT, ele não é a inteligência artificial nesse sentido da OpenAI, mas o que ele faz? Ele serve para o pessoal da academia, não o marombeiro que escreve artigo, e você pode pegar as marcações do PDF. Então eu tenho uma definição lá de política local. Eu marco ela e coloco uma tag chamando política local. Na tag seguinte, eu quero, isso aqui é a metodologia. Outra, essa é a conclusão. E eu vou tagueando todos os PDFs que eu tenho, como qualquer um que está na academia lê e anota, escreve. A partir do momento, a inteligência artificial do programa entende como você define aquela tag. E a partir disso, ela começa a te sugerir novos trechos daquele PDF, daquele conteúdo que você inseriu, falando, olha, isso aqui talvez seja também referente a isso que você está... Então imagine isso no direito. É como um estagiário. É como um estagiário. Você tem a Constituição, você marca toda a Constituição, você marca todas as, enfim, decisões, etc., da causa animal, tudo da causa animal. Depois ele vai olhar e falar, mas talvez isso aqui entre nessa linha de pensamento que você definiu. Então veja, é o usuário definindo, é o usuário inserindo conteúdo, né? Então não tira o usuário. É aquilo que você falou.
ele pode ter um gerador de música, ele pode ter um gerador de artigo, ele pode gerar uma notícia, mas ele não vai ter o aspecto humano, que é o que a gente estava conversando um pouco aqui fora, de entender, por exemplo, você está trabalhando para um vereador, para um deputado, de entender como aquela pessoa funciona. A vivência, né? A vivência. Não substitui a vivência. Não substitui. De forma alguma. Mas será que não substitui hoje, porque está começando, ou daqui 10 anos a gente vai estar... Lembra quando a gente estava sentado? Na real não está começando, né? A gente tem essa impressão que... É verdade, aflorou agora. O que você pode pesquisar... Fazendo isso. A inteligência artificial já existe em tudo que a gente vê, Você sabe que tem um programa chamado Personal AI. E ele copia tudo que você tem no Twitter e no teu Ctrl-C, Ctrl-V. Toda vez que você dá um Ctrl-C ou Ctrl-V, ele entende que você... Área de transferência. E aí você pode colocar documento, etc. A promessa dele com o passar do tempo é ser um segundo você. Que bom. E daí você poder discutir com você mesmo, é um solilóquio. Então você discute com si mesmo para chegar numa conclusão. Então ele vai estar baseado naquelas informações que você digitou. Que você, durante a tua vida, digamos assim, então quanto mais tempo ele passar perto de você, mais parecido com você ele fica. É teu irmão gêmeo. É teu irmão gêmeo. O pessoal já está falando você chegou a escutar aí de curso de ChatGPT, que foca exatamente nisso, né? É um pouco que você está falando. Eu entendo assim que o usuário virou um programador sem precisar entender, né, de Python, de não sei o que da vida... Mas ele tem que entender exatamente como fazer as perguntas. Né? Você é um personal input. Você é aquela pessoa que vai ser especializado em fazer o input de dados corretamente para que a inteligência artificial te dê uma resposta satisfatória e assertiva. Porque se você alimentar de lixo, ela vai te responder lixo também. Não vai chegar aonde você quer. Então, é por isso que eu comparo, faço analogia ao estagiário. Se ensinar bem o estagiário, provavelmente ele vai te entregar um resultado suficiente para o conhecimento dele. O ChatGPT é uma power tool, né? Uma ferramenta que ela... Só que o estagiário muitas vezes evolui e toma... Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Mas você sabe que a única lição, a maior lição disso, nunca confie no estagiário. Boa. Eu não sabia. Perfeito. Perguntar para os estagiários, cara. Perfeito. Olha a cara de confiança desse. Ainda, né? Café. E a gente só está na primeira geração da inteligência artificial. Só que a gente está nessa primeira há muito tempo, porque estamos vendo hoje a inteligência artificial como algo na mídia, porque ela ganhou mainstream por conta dessa capacidade dela te responder perguntas. Mas a inteligência artificial ela é o quê? Ela é algo programado para chegar num resultado, te entregar um resultado. Que é o que o meu relógio faz, o teu faz, o celular faz, só que agora ela faz de uma forma que parece humana, parece ter alguém do outro lado digitando e te respondendo. Democrática, né? E essa é só a primeira, né? Há quem diga que são 3 fases, né? A primeira em que ela faz só trabalhos isolados, a de fotografia só faz fotografia, de texto só faz texto, a de áudio só mexe com áudio. A segunda geração, que eu não sei quando vai acontecer, ela vai ser multifacetária, ela vai poder fazer mais de uma coisa. Cara, eu tô com medo de perguntar a terceira. E a terceira é aquela que tanto dizem que é o problema, que é quando ela... Stephen Hawking existe o que eles chamam de singularidade, né? Mas a gente também não sabe o que isso vai acontecer, porque vai se evoluir a sociedade com as certificações, você saber se é certificado que tem ou não tem inteligência artificial, isso aí vai ser muito comentado. Porque tem um aspecto ético, né, da coisa. Isso mesmo. Eu vi uma menina que ela foi na academia e que o professor não me dá atenção, tal. Eu fui no ChatGPT e pedi um treino. E o chat sugeriu um treino lá, coloquei meus dados e ele sugeriu. E aí é o seguinte, e se essa garota se machucar? Fazendo exercício ou fazendo errado? Que provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. E aí? Quem vai reclamar com vai reclamar com... Então, por que isso? Porque daí você pode, em vez de ir no médico, eu pergunto lá. E ele vai dizer, vai dar uma receita, não sei. Entendeu? Quer dizer, pode tudo, né? Tudo culmina na conduta do ser humano. É o mesmo dilema da arma, se ela é boa ou se ela é ruim. E tudo vai sempre cair no uso que a pessoa faz do carro. Do carro, eu ia comentar. Né? E o input de dados, ou quem pede uma receita para um médico e usa ou não usa de acordo com o que ele recomendou. Né? E outra, essa pessoa já faz isso com o Google. Bem, não tem dúvida. É verdade, né? Pegar um treino, alguma coisa assim. Mas assim, claro que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma aqui, inclusive senão a gente botava o ChatGPT, podia ter sido uma ideia legal, né? Faça perguntas. Quinta pessoa aqui, né? O que você acha legal? Mas
eu acho o interessante a gente que está nesse meio período aí, nesse período de transição, né, entre uma coisa e outra, né? É claro que isso vem vindo, né, progressivamente. Eu me sinto muitas vezes assim meio jogado assim ao que vem. Uhum. Né? Você não sabe assim, como que eu me preparo, né, para enfrentar ou para utilizar ou transformar isso como um assistente. Então faça cursos, e aí você vai fazer cursos e aí você vai aprender a operar. Mas os caras que estão dando curso também começaram agora. Então são muitos caras que estão ali testando e só ganhando dinheiro. Exato. Esses dias eu fiz até um teste. Entrei num dessas plataformas que vende livros e botei lá, curso de ChatGPT. Né? Aí pô, apareceram alguns. E eu peguei o mais baratinho, justamente para testar. Paguei R$20. E baixei um livro, e-book, tudo o que você precisa saber sobre o novo... Isso já fiz há uns 2 meses atrás, imagina. Cara, não tinha, sei lá, 1 mês já, né, divulgar. Cara, o que o cara fez? O cara foi muito esperto. Ele sacou rapidamente, ele pediu pro ChatGPT criar esse livro. Claro que era uma cartilha, né? Era uma coisa muito... Mas o cara vendia 20 pila. Né? E vendeu para mim, né? Eu paguei e deve ter vendido para outras pessoas também. Falei, pô, aí ó. Mas você sabe que eu vi um exemplo bom esses dias no YouTube. O cara jogava no Midjourney, né? Que é de gerador de imagem e tal, e ele falava assim: gere uma imagem de um dinossauro para colorir, no tamanho tal, não sei o quê, e gere mais, sei lá, 15 desses. Ele ia lá, publicava na Amazon. Eu vi isso. Criava o livro e lucrava. E teve um caso que virou best-seller da Amazon. De um rapaz, acho que americano, se não me engano, foi criar um livro de historinhas para crianças, para o filho dele lá e tal. E para brincar mesmo, o filho falava: filho, pai vai escrever um livro para você. Então no ChatGPT brincando lá, pá. Criou os capítulos, pá. O filho gostou tanto que ele colocou na Amazon e disse que virou um best-seller. Mas sabe que é muito simples, né? Esses dias eu fui fazer minhas filhas dormir. Falei, me fale um personagem cada uma, botei lá, falei, a idade delas é tal. Faça uma historinha aí. É? Fez a historinha. Deu boa? Deu, inclusive elas eu botei... dormiram à noite? Então a inteligência artificial dominou o mundo, final. Inclusive, apaziguou o mundo. Apaziguou. E, inclusive eu tava com preguiça de contar, eu mandei o Ed da internet, Ed, ler. Ele leu a história, deixei lá. Olha aí, mas leia com voz de monstro, entende? Então, assim, Mas eu fiz uma desses dias também, que eu vou até pedir autorização para contar essa história. Aproveita que ela está distraída. Aproveita que ela está distraída, quem eu vou cala contar. consente. E não, no direito civil, não, no direito quem não. se cala não quer dizer nada. Mas, enfim, ela fez um gesto. E esses dias eu precisei escrever uma carta que acompanharia um ramo de flores para a minha namorada. E aí Você meteu um... E eu não sou um cara que tem assim uma vocação poética, alguém que tem facilidade para escrever palavras comoventes e tal, né? Tirar a lágrima não é comigo. E aí eu falei, claro, tá fácil. Entrei e ele no escreveu. estilo de quem? Hamilton? Só tem um detalhe. Eu tive uma falha muito grave aí, fui penalizado porque eu me confundi a idade. Porque eu pensei na minha idade, no que eu vou fazer esse ano. 41 anos, né? E disse: escreva uma mensagem de amor que a compare aos grandes clássicos automotivos, o Opala e o Ômega. E ela criou, dizendo que ela é uma pessoa que tem uma força interior incrível, assim como os mitos Opala e Ômega. E eu falei, agora reduza isso para 4 parágrafos, porque está muito comprido. Ele reduziu e tal. E aí, mandei lá para a pessoa que ia escrever, falei, né, que ia anexar ali, né? Falei, e lá vai, né, Paulo, entre parênteses, e ChatGPT, porque eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Tá tudo certo. E eis que chego, e depois que eu mandei, a hora que as flores estavam vindo, eu comecei a me rachar de rir e ela não entendia. Por que você está rindo? Eu falei, você já vai saber. Errei uma coisa muito grave. E aí, quando chegou, ela deu, como assim, 41? Falei, então, na minha cabeça veio a minha idade. Mas daí ficou divertido, porque no final ela revelou aquilo ali na frente dos mais íntimos da família, foi muito engraçado. Como? Era motor 4.1. Paulão, Exato. E aí, mas ficou muito engraçado e virou uma ferramenta de uso para uma coisa de entretenimento nossa, que é algo que eu não teria tempo e não faria tão bem.
E ele fez um texto que ela deu risada, que gostou e tá tudo bem. E eu não menti, que é melhor. Acho que nessa parte de texto, né, Gil, isso serve bastante para dar ideia. Eu, pelo menos, tenho testado. Assim, às vezes você está trabalhando focado numa redação específica sobre algum assunto, e aí, até por vício de já ter feito várias vezes aquele mesmo assunto, um trabalho sobre aquele. Isso acontece muito com publicidade. Você fala, poxa, parece que você não tem mais de onde tirar. Eu testei e algumas vezes deu certo, assim, de achar um viés, um caminho ali que depois eu fui, né, desfiar e entrar melhor, mas assim, aquilo foi uma luzinha lá. Talvez o estagiário aí de redação. Aconteceu com você também? Já não. Não usei nesse sentido. O que eu usei bastante foi como tradutor, assim. Boa. Porque ele tem... Eu estava atendendo uma conta que era para fora do Brasil, tudo para fora do Brasil, era em espanhol e inglês, e aí a gente conseguia até pegar o tipo de diferença de língua, tipo espanhol argentino pro espanhol mexicano. Legal. Entendeu? Então ele tem essa... Você diz Consegue. ali e ele vai ajustando ali. Então isso foi bem legal, porque aí você também entra numa especialização que às vezes é até difícil de achar, né? Agora, voltando, obviamente vai afetar o emprego dos tradutores. Já um tradutor aí já chorou num canto ali. Exatamente, né? O cara fez não sei quantos anos, daí, cara... Talvez você só tire da frente dele aquela coisa da pessoa que queria só saber esse detalhezinho, sabe? Aquela de tipo, não, queria só tal coisa, pedindo pra não cobrar, sabe como? Eu acho que na verdade vai tirar esse pessoal da frente dos tradutores, mas não é tirar o tradutor, você sabe que ao mesmo tempo eu faço isso com língua, mas não tradução, mas sim, eu aprendo mandarim e eu peço para ele me dar exercícios. Caramba. Então eu tenho minha professora, continuo com a professora, não me livrei dela. Ainda, né? Ainda. Sacanagem. Ela que não veja isso. Mas eu também, olha, eu quero exercícios de revisão, o nível é HSK1 lá, que é um nível dele. Então eu tenho esse background de conteúdo e eu quero que você me dê exercícios para aprimorar. E você vai me dar o exercício e eu vou te responder e você tem que me corrigir. Legal. Esse é o input. Então eu vou lá, respondo ele e ele fala, não, você errou aqui, a gramática aqui tá errada, tá certo. E você não precisa nem fazer também na questão de aprender uma língua nova. Em qual que você está fazendo isso? É no chat? No chat GPT, Olha, no GPT-4. Que legal. E muito legal de fazer, assim. E você pode fazer até com português. Olha, eu preciso melhorar minha escrita. Dá pra fazer com muita coisa, né? Então, assim, programação, olha, eu não entendo nada. Ontem eu estava fazendo um projeto para um evento acadêmico e eu estava com uma ideia, eu sabia qual método eu queria utilizar, mas eu não entendia tanto desse método ainda, porque era só o resumo que eu tinha. Eu falei, olha, me ensina como eu faço a conta disso aqui. Me mostra como que eu faço, me mostra... Né? A partir do momento que você começa a debater isso para aprender coisas que são estabelecidas, principalmente aquelas que têm padrão, língua, conta, programação, daí você começa a usar a ferramenta para você crescer também. Então isso é bem interessante, essa questão de idioma. Falando de programação, né? Esses dias atrás eu estava querendo fazer uma manutençãozinha no nosso servidor lá da Toca. E assim, eu configurei, eu montei, eu instalei o sistema, eu mexi na rede, eu fiz tudo. E mesmo tendo feito tudo isso, eu não lembrava como é que eu achava determinada função lá do sistema do servidor. Entrei e eu parece que eu estou conversando com uma pessoa. Eu falo, boa tarde pro chat GPT. Falo, boa tarde. Você entende alguma coisa sobre o True NAS Scale? Você já xingou? Não, eu já xinguei. Só a Alexa. Eu já xinguei a Alexa. Ela responde, já fez. Teve um dia que eu me descontrolei. Assim, foi ridículo. 5:30 da manhã, você não entendeu nesse nível. Não sei se aguarda isso aí. E você vê que é interessante, né? A gente, essa coisa de humanizar, né? E boa tarde, blá blá blá. E olha, eu não me lembro como é que faz tal coisa. O que você pode me ajudar sobre isso? Claro. Entre no painel tal, marque a função tal, não sei o que, acesse o HD tal, lá você vai clicar em tal coisa, que beleza. E aí comecei a tirar, quando eu vi eu estava tirando dúvidas. E é melhor ter um VDEV com tantos HDs e tantos... Não, é melhor ter um VDEV com tantos HDs e tantos de redundância. E você fala, caramba, cara, que legal, né? Então assim, legal para isso, legal pro podcast mesmo. Pro podcast esse tempo atrás tinha um convidado que eu realmente não sabia o que perguntar. Ele conhece um pouco da pessoa, tal, nós vamos entrevistar aqui, ela faz isso, aquilo.
E eu não queria parecer um ignorante, me surgiram umas 10 perguntas aí. 10 das 10, umas 7 eram muito boas. Aí deu uma adaptadinha, pá. Ó, enquanto vocês estavam falando aqui, acessei o Bing aqui e perguntei para ele aqui, ó. Como encerrar um podcast sobre inteligência artificial? E o texto é grande. Ela pensou bastante. Eu achei que ela ia colocar levante e vai embora. Levante, se ela fosse não olhe para trás. E a gente ia poder falar mal se ela dissesse isso? Não. Ó, existem várias. Uma opção é resumir os principais pontos, não vamos resumir, durante o episódio, agradecer aos convidados, então eu quero agradecer. Não, mas e o resumo? Quero o resumo primeiro. Não tem, não vamos resumir. Você não vai. Senão fica muito chato. Vamos agradecer os convidados e ouvintes por sua participação. Então, Gil, obrigado. Vocês viram que eu já estou encerrando aqui, né? O cara me deu. Gil, obrigado aí pela tua participação. Vou ter que ler o teu nome aí, porque eu só vou chamar você de Rafa. Pérez. Obrigado Pérez, pela participação. Você sabe que, Paulo, novamente também obrigado. Novamente não, obrigado. Mas dizendo aqui que isso tudo que a gente está fazendo aqui na verdade, é uma grande brincadeira, né? Não é o objetivo principal da agência Trade, mas a ferramenta podcast, assim como essa brincadeira aí de inteligência artificial, é mais uma forma de a gente criar assunto, discutir um pouco do que a gente faz, que aqui no caso é comunicação, e comunicação tem tudo, né, a ver com relacionamento humano, e querendo ou não, esses relacionamentos humanos estão cada vez mais focados na vida digital aí das pessoas. Então, gente, esse foi o terceiro episódio aí sobre inteligência artificial. Não sei se a gente definiu alguma coisa aí, ou se o ChatGPT vai usar isso para futuras consultas. Quero agradecer quem esteve com a gente aqui e convidar para o próximo episódio aí, que a gente não sabe quando vai gravar, mas em algum momento vai acontecer. Valeu, obrigado.